Cirurgia bariátrica deixa o paciente alcoólatra? Não, é mentira. Isso é mentira. Eu vou explicar o porquê, tá? O que a gente tem hoje de mais moderno, às vezes pode dizer, vai fazer cirurgia, vai virar alcoólatra. Não. Eu recebo essa pergunta. Antigamente, a gente falava de álcool, eu digo tudo que tem álcool. Cerveja, uísque, tudo, destilado ou não, tá? Tudo que tem álcool. A gente tá falando aqui do álcool em si. A gente tratava do álcool só no pós-operatório. Só que ao longo do tempo aí que a cirurgia foi se efetivando ainda mais, a gente percebeu que esse paciente lá no pós-operatório, ele já estava muito vulnerável ao álcool. Antes, né? Aí a gente fez a troca. Então, agora a gente trata do álcool no pré-operatório. Tá? Mesmo porque o cirurgião também pede para o paciente dar um espaço de tempo ali. A gente pede isso. Né? O álcool engorda, então não faz muito sentido. Se eu estou querendo emagrecer, eu ingerir o álcool por um determinado tempo. E o que acontece? Não é troca de compulsão também não. Às vezes as pessoas falam, ele trocou a compulsão, trocou a comida pelo álcool. Não necessariamente. A gente tem no nosso cérebrozinho assim, o sistema de recompensa. Dopamina pura. Né? Que é onde a cocaína... Isso. E aí entra o quê? Prazer e desprazer. Aquela gangorrazinha do brinquedo. Tem hora que um tá em cima, se um tá em cima, o outro tá embaixo. Se o outro tá em cima, o outro tá embaixo. Então, é nesse sentido aí. O nosso cérebro, ele é movido por repetições. Padrão. Agora eu tive uma sessão que a gente falou sobre isso, repetições. E a gente fez um exercício que trouxe na memória dela, tá? Repetições do passado para linkar com o dia de hoje. Porque se tem hoje, não veio do nada, não. Veio tinha no passado e veio de uma repetição. Ela ficou de boca aberta. Entendeu? Ela puxou com certeza. Com FTE. FTE é um esquema lá e coisa e tal. E a gente puxa algumas memórias, flashes, isso e aquilo, tá? Em volta. Mas é totalmente sadio, tá? Claro. Em volta disso. Então, assim, ela ficou chocada, né? Que ela repete hoje nos relacionamentos dela coisa lá de trás. Que tinha com o pai e com a mãe. Entendeu? Então, puxa muito isso. Então, ele vem de um padrão repetitivo. Eu digo que no movimento do cérebro com a cirurgia, o que acontece? Eu sou muito de dar exemplos, tá? Para ficar mais simplificado. Didático, né? Isso, mais simplificado para o meu paciente entender. Eu quero que o meu paciente saia entendendo. E pra gente aqui no podcast é o que a gente quer. É o que a proposta, né, Maurício? Não, é o que o espectador quer ver também, né? Pronto. Até então, para ele usar como exemplo dele. E assim, o que você quiser contar de caso que te chamou a atenção... Eu adoro. É melhor ainda para... Eu preparei uns três na sua cabeça pra você contar. Então, vamos lá. Então, eu digo muito pro meu paciente, o que é a cirurgia bariátrica pro cérebro dele, tá? Pro cérebro, não é nada contra o estômago, não, mas pro cérebro. É como se fosse um roubo. Vai um ladrão lá na casa dele. Entendeu? Vai um ladrão lá na casa dele e ele acha fácil as coisas. Não tem câmera de vídeo, não tem cerca elétrica. Entra fácil. Tô entendendo. Ele entra fácil. Pronto, fui roubada. Meu Deus, eu fui roubada. Aí agora o que é que eu vou fazer? Vou contratar a câmera para ver os vídeos, a rua, isso e aquilo. Vou botar cerca elétrica. Vou botar um dispositivo no portão por conta de quê? Da minha segurança. Uhum. Quando o paciente faz a cirurgia, é próximo a isso. Entendeu? O cérebro vai entender isso lá quando ele está no segundo mês, que ele volta à dieta sólida. Ele tem até um movimento de quê? Desprazer. Poxa, antes eu comia esse montante, ficava feliz da vida. E agora que eu como só esse pouco... Inclusive, ele deixa de comer coisas que ele gostava antes. Isso é muito comum. Ele não tolera mais, nem ver, nem sentir o cheiro. Impressionante, isso é muito comum. Eu já tive pacientes que, doutora, nessa fase, chegam pra mim, doutora, eu odeio a hora do almoço. Mas é porque ele tá nessa fase do desprazer. Sim. Mas não é por isso que a gente vai... né? Bota outra estratégia, traz novas ferramentas e assim por diante. Em volta. Então, assim, o seu organismo vai ficar mais resistente. Aí cabe até aquela historinha também. Doutora, eu não consegui atingir a minha meta na primeira cirurgia. Eu posso ir para uma outra? Opa! Depende. Entendeu? Porque o cérebro não vai reagir como da primeira. Sem dúvida. A perda de peso não é igual. E a gente tem que avaliar justamente comportamento. Eu não faço cirurgia revisional nenhuma sem passar pelo psicólogo. Se o comportamento... Até porque você não sabe se ele precisa de cirurgia. Isso, justamente. Se o comportamento dele tá aí de silipe. Porque depois do centro cirúrgico, quem vai reinar é o comportamento? Por conta da repetição. Entendeu? Então, o que acontece na ideia do álcool? Eu tenho um sistema de recompensa de prazer alto com a comida, com o volume da comida, né?
Quando eu faço a cirurgia, isso despenca Não e tem volta. como. Então, vem o desprazer. Então, o que está repetido no meu cérebro? Prazer. Prazer em alto nível. Então, como ele sabe, ele tem a consciência. O desprazer é o quê nessa fase? Ele tem a consciência de que não pode mais comer aquele volume anterior. Então, nessa fase, ele vai justamente em busca de outros... De outra coisa que dê recompensa. Que dê recompensa. Que traga dopamina. Isso. Aí entra não só o álcool, também a gente tem que criar o alerta pro doce. Sim. Porque o doce, ele Desce é fácil. pequeno. É quando você já Consistência começa mais mole. a salivar aqui, ele já fica pastoso, desce bem bonitinho pela cirurgia. O padrão né? beliscador. Isso, o beliscador é danado disso, A né? gente queria Então, que todo mundo fosse para atividade física, procurar recompensa na atividade física. pronto, a dopamina da atividade física, ó, lá em cima. E Só é uma que- dopamina a longo prazo, não é a curto prazo. Isso. Né? Porque o ciclo vicioso da obesidade é nesse sentido. É curto prazo, na hora que desce, ele quer buscar mais. Aí fica aquela coisa enlouquecedora em volta. Então, Perfeito. não necessariamente ele vai virar um alcoólatra, mas se já no pré-operatório, por isso que a gente trouxe pro pré, ele já tem, doutor, eu gosto de beber, tem que ver a frequência e a intensidade, e ele tem que, justamente, aqui em Teresina, a gente tem um costume muito grande de sair para beber, mas a gente não define a quantidade. Aí já é uma estratégia, defina a quantidade. Verdade, não sei. Com uma latinha ou com um copo, como é que eu fico? Eu tenho pacientes hoje que antes bebiam para danar. E hoje não. Cajuína, depois da água, bariátrica. suco. Aí que está a importância do acompanhante Isso. na consulta. Sim. Por causa da mentira que você Sim. falou. Exatamente. O cara pode te dizer que ele só bebe cerveja. Eu falei o cara aqui para dar exemplo, né? Tá. Que ele só bebe cerveja, que ele bebe uma vez por semana, que ele bebe 3 latinhas, né? Sim. Mas o acompanhante ele vai desmentir. sabe. Ele sabe e a maioria deles desmente. E a maioria faz questão de desmentir. Tu tá Claro. mentindo, rapaz. Porque se preocupa com Ou a então pessoa. faz a carinha. A carinha. Não, na hora que faz a carinha, A Billy, comunicação não verbal. na hora que faz assim, ó. O olho. Mudo lá. Rapaz, eu saco na hora. Eu falei assim, ó. É Tá PNL dizendo que você pura. tá mentindo. Não, e aí que tá a importância. Né? Né? E é extremamente